Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, reforço de peso agora no São Paulo, finalmente, junto com movimentação política. Temos também atualização na questão do investidor bilionário, né? Não sei, milionário, mas que tem muita grana. O Diego Fernandes naquela questão de SAF, que pode sim voltar à tona, tudo isso e muito mais eu explico e conto pra vocês recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o quê? O maior clube do mundo, é isso mesmo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho, se inscreve aí, ative as notificações pra vocês não perderem nada e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo que tem muita coisa pra falar. Bora, galera, porque tem muita coisa pra falar mesmo, uma vez que nós precisamos, né, efetuar todo o planejamento pra 2026 e aí já tem a questão do Luiz Gustavo, que muito provavelmente não ficará no São Paulo. Parece que ele vai continuar jogando, vai jogar até o final de 2026, aparentemente, mas não no São Paulo. Muito provavelmente ele não continue no São Paulo. E eu acho isso uma boa notícia. Gente, presta atenção. Adoro o Luiz Gustavo, acho um craque, acho que foi um craque. Hoje em dia não pode jogar no São Paulo mais. Eu adoro o Luiz Gustavo. Tenho muita... acho que todos nós teremos eterna gratidão pelo Luiz Gustavo, porque com uma fala, depois de um jogo vexame, vergonhoso, com uma fala, ele fez o presidente vir dar uma coletiva, coisa que o presidente odeia, e demitiu 3, né? A fala dele foi um efeito dominó. Então acho que foi a cereja do bolo, né? Eu acho que vai ficar sempre essa questão da gratidão, porque o Luiz Gustavo, muito provavelmente, hoje eu acho que as coisas ficaram mais claras, né? Que ele já iria deixar o São Paulo, já iria sair, ou tem grande possibilidade, grande probabilidade disso acontecer por conta da idade dele. Aí ele resolveu ajudar, resolveu dar uma cutucada que deu um rebote gigantesco no São Paulo, né? Na situação política do São Paulo, que precisa de um grande chacoalhão, né? Mas nós temos novidades espetaculares em relação a isso também. Então, o Luiz Gustavo, por mais que eu adoro o Luiz Gustavo, acho que foi um craque e acho que antes de acontecer tudo que aconteceu, tinha feito boas partidas. Mas tem 38 anos, né? Vamos falar de futebol, vamos falar coisa séria. Por mais que tenha sido o Luiz Gustavo um craque, um jogador genial, eu acho que nós temos que olhar para outro perfil de jogadores mais jovens, né? Porque não é nada contra o Luiz Gustavo, mas e se ele se machucar de novo? Janeiro, fevereiro, digamos que ele fique, né? Um exemplo, ficou. Janeiro, fevereiro, sofre uma lesão, a recuperação de um jogador nessa idade, com esse histórico de volume de jogo e de idade mesmo, de experiência, demora muito mais para voltar fisicamente falando. Então, por mais que eu adore o Luiz Gustavo, acho bom a não continuidade dele no São Paulo só por conta da idade, que foi um craque, melhor do que todo mundo que tem aqui no Brasil hoje. Obviamente foi. Volante, né? Primeiro volante, segundo volante. Aqui ele jogava bastante avançado, aquilo que eu falo pra vocês, que ele tecnicamente ele é muito melhor dos que tem aqui no Brasil. Então ele até avançava. Na Europa não. Na Europa ele era muito mais um primeiro volante, no máximo um segundo volante de contenção, né? Mas aqui o nível dele é tão acima que ele avançava e chutava na trave, fazia gols, né? Então, mas pela idade, acho interessante a não continuidade dele no São Paulo para mudar o perfil de contratação. Vai deixando nos comentários quem quiser algo em relação a isso. Galera, o São Paulo efetuou o pagamento, né, do Transferban aí envolvendo o Jonathan Calleri. Uma coisa assim patética, né? Uma coisa assim vergonhosa que só prova... Tem um lado bom disso. Como assim é ridículo? Concordo, é patético e é ridículo. Só que isso nos mostra novamente, só comprova tudo aquilo que nós já sabemos dessa gestão patética e horrorosa que está à frente do São Paulo Futebol Clube, né? Porque são valores irrisórios falando a nível do que o São Paulo gasta, falando a nível de futebol, né? Tanto a do Bobadilla no Cerro lá, né? Quanto essa agora do Calleri. Acho que não foi um repasse para um agente dele, né? Para uma comissão de empresário. Então é uma coisa assim, simplesmente patética, que mostra só o quão eles são amadores, despreparados, inúteis, incompetentes e descompromissados, né? Como eles não estão nem aí pro São Paulo. Isso mostra. Mas já foi pago, né? Agora nós estamos esperando sair o Transferban. Galera, novidade espetacular envolvendo o Diego Fernandes. Voltou, né? O Miller, que tinha dado furo, que tinha falado que era...
que o Diego Fernandes tinha um presente para o São Paulo no dia 16 de dezembro, vários setoristas, jornalistas, né, foram atrás e tava rolando uma conversa em relação a isso. O que é? Qual que é o presente? Estavam falando que era um evento, um jogo festivo, uma comemoração, algo nesse sentido. Miller volta a falar sobre isso e fala, não é jogo festivo não, Diego Fernandes tem um presente pro São Paulo. Então é uma coisa assim que me traz muita esperança desse cara estar nos arredores do Morumbi, né, do São Paulo, nesse momento tão delicado e tão decisivo para nós literalmente separarmos o joio do trigo, uma vez que tamo com o Crespo, né? Crespo hoje tem mostrado, deu uma coletiva simplesmente espetacular. E eu acho que o Crespo, ele, com as coisas que ele fez e que ele falou e que ele expôs e que ele mostrou, acho que concretizaram a continuidade dele para 2026 no São Paulo, mostrando que é um cara que ama o São Paulo, é um cara que tá comprometido, e se o São Paulo repetir as partidas que fez contra o Internacional, São Paulo pode fazer um bom trabalho com o Crespo pode fazer um bom trabalho no São Paulo, e o São Paulo pode tentar algo melhor com o Crespo, pelo que nós estamos vendo e torcendo para acontecer. Então é uma coisa muito bacana também que nós temos em relação ao Crespo. Nós vimos que o time do São Paulo se manteve competitivo. Se tivesse abandonado, o São Paulo estaria numa situação do Inter ou parecida com a do Inter, mas não. Se manteve na primeira divisão. São Paulo eu acho que se classifica para pré-Libertadores, eu acho que se classifica, e é uma boa notícia mediante tudo de ruim que foi esse ano, principalmente com o Crespo deixando claro que a diretoria abandonou o futebol, que é um verdadeiro escárnio, que é um verdadeiro absurdo, né? E aí nós vamos poder contar com uma grande reformulação no São Paulo, né? Já começa o mercado da bola, como é que o São Paulo vai contratar, quem que vai vir, né? E aí nós já temos vários nomes, um deles é o Guilherme dos Santos. Gente, eu acho o Guilherme bom jogador. Não joga mais que o Ferreirinha, mas eu gosto do Guilherme. Acho que seria interessante. Eu acho que eu não traria o Guilherme nesse momento por conta do Ferreirinha. Estou adorando o Ferreirinha de ala, o Crespo não abre mão dos 3 zagueiros e o Ferreirinha ele é ala ponta, né? E o Crespo não abre mão dos 3 zagueiros. Então aí fica para 2 atacantes. Então nessa composição eu não acho o Guilherme tão interessante. Mas eu acho ele um bom jogador. Eu acho que se ele viesse pro São Paulo, né? Como o São Paulo tem rumor, sondagem em volta do Guilherme, eu gostaria. Eu acho ele um bom jogador, não acho ele ruim, não. Outro jogador que o São Paulo sondou foi o Cebolinha. Esse, pra mim, já é melhor que o Ferreirinha. O Ferreirinha tá jogando demais. Cebolinha não jogou tudo que a gente esperava que ele jogasse no Flamengo, mas não vai ficar, né, no Flamengo. Isso tá bombando, borbulhando na internet, não vai ficar. E o São Paulo fez uma consulta oficial pelo Cebolinha e se assusta com valores. O que não tem a menor lógica, o menor cabimento, né? O Cebolinha ganhar algo em torno de 1 milhão, né, no Flamengo. Salário que o São Paulo paga com o pé nas costas, né? Eu acho que o São Paulo tem uma folha, menor que a do Flamengo, óbvio, mas o São Paulo gasta-se demais com os salários também. O São Paulo não compra igual o Flamengo. Não compra, né? Pagou, acho que 90 milhões no Vinha, 90 milhões no De La Cruz. O Flamengo chega e compra. Parece que nesse ano vão ter 1 bilhão pra gastar em contratação. É uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda que o Flamengo tá fazendo, né? Os caras, eles estão com grana pesada e estão comprando. São Paulo não tem esse dinheiro pra comprar, não tem essas trauletadas de comprar jogador de 50, 60, 70, 80, 90 milhões, 100 milhões, como eles saem comprando aí. Jorginho, o Saul, o Pulgar, o São Paulo não tem esse dinheiro. Mas o São Paulo paga salários altíssimos. Se o São Paulo conseguisse pagar um bônus, uma luva pro Cebolinha, o São Paulo, em relação a salário, conseguiria pagar com o pé nas costas. Porque o Tolói, acho que ganha quase 1 milhão, o Wendel também. Então, são jogadores que nem jogam e são jogadores de reservas e jogadores de defesa, né? Então, o salário, o São Paulo conseguiria arcar facilmente com o Cebolinha, tá? O salário do Cebolinha, o São Paulo conseguiria trazer facilmente com o que já paga para os jogadores que lá estão. Isso sem falar Caleri, Lucas Moura, Luciano, Oscar, Arboleda. Aí é salário astronômico, 1,5 milhão, 2 milhões, aí é salário astronômico que o São Paulo paga. Então, a salário do Cebolinha, o São Paulo teria para pagar com o pé nas costas. Acho que seria difícil a questão do passe, mas ele tá saindo do Flamengo, né? Não seria algo de outro mundo, não. Mas eu traria o Gabigol, galera. De verdade mesmo. Gabigol, pra mim, ele é um cara que
tem muita personalidade. Os jogadores adversários têm medo do Gabigol. São Paulo acabou... O Caleri pode deixar o São Paulo para ir pro Boca. Eu acho difícil, mas pode deixar o São Paulo ir pro Boca. Nós perdemos todos os centroavantes nessa temporada. Perdemos o André Silva, perdemos o Rian Francisco, o Caleri. Eu adoraria ver o Gabigol no time do São Paulo. Acho que é um cara muito bom, relativamente novo. Não vai jogar no Cruzeiro com esse Caio Jorge. Esse Caio Jorge aí é fora de série. E tem ainda outros atacantes no Cruzeiro, então eu chegaria e falar, Gabigol, vem pro projeto aqui, você vai jogar aqui e tal. Eu acho o Gabigol um cara sério, eu acho ele sério. Ele é meio marrentão e tal, mas eu acho ele muito sério. Ele abraçando a causa ali, ele falando, eu vou jogar aqui, é aqui que eu vou me estabelecer, igual ele fez no Flamengo. Pra mim poderia render demais. Se eu sou algum dirigente do São Paulo, eu iria facilmente tentar o Gabigol agora, nessa janela, porque aí você resolve o problema ali no ataque. Você coloca o Ferreirinha na esquerda, com o Gabigol, aí você tem, voltando, você tem um Caleri, você tem o Luciano, você tem o Lucas. Aí, pra mim, monta um ataque muito, muito forte. Eu adoraria ver o Gabigol com a camisa do São Paulo. Galera, e o Gabigol que é um sonho antigo do São Paulo. O São Paulo em várias janelas já tentou trazer, né? Inclusive nessa que ele foi pro Cruzeiro. São Paulo sempre muito de olho no Gabigol. Eu tentaria alguma coisa pelo Gabigol, com certeza, uma vez também que essa gestão, essa diretoria tem muito bom contato com o Cruzeiro, né? E galera, é oficial, reforço de peso no São Paulo, talvez um dos mais importantes para nós. Marco Aurélio Cunha voltando pro conselho agora. Marco Aurélio Cunha, ele é conselheiro do São Paulo e já anunciou que vai voltar de forma oficial pro conselho para fazer essa oposição, né? Para tentar, né, armar um plano para trabalhar, para tirar esse Júlio Casares, para tirar toda essa galera que há muito tá no São Paulo. Eu acho que o Marco Aurélio Cunha é um nome que nós temos que gostar muito no momento, porque o Marco Aurélio Cunha, ele tem os problemas dele, né? Mas o Marco Aurélio Cunha, ele é aquele cara que a gente lembra de um passado muito vitorioso do São Paulo. Então, eu tenho algumas ressalvas com o Marco Aurélio Cunha, mas ao olhar pra quando eu olho para Marco Aurélio Cunha, ou Casares, Belmonte, Leco, Aidar, Márcio Carlo Magno, Rui Costa, Pinotti, para tudo isso aí que passou, Gustavo, lembra? Quando eu olho para tudo isso e vejo o Marco Aurélio Cunha, eu falo, Marco Aurélio Cunha com certeza tem os problemas ali, pode não ser a coisa mais perfeita do mundo, mas nesse momento, o Marco Aurélio Cunha, eu acho que é um dos nomes que nos traz muito conforto e muita esperança para ele ser presidente, ou para ele ser diretor, ou para ele ser um nome muito forte, ou para ele articular essa mudança política do São Paulo. Acho que é uma coisa, assim, maravilhosa. E nós chegamos já no limite, no fundo do poço do inaceitável, da diretoria. Tá claro, esse Júlio Casares, esse Belmonte, pra mim, eles não têm cara de... Eles são muito cara de pau, porque tá escancarado pra todo mundo que os caras abriram mão, que os caras abandonaram o futebol do São Paulo e dane-se, desculpa, mas pra eles é como se fosse dane-se. Então, chegou no limite do aceitável. Então, eu tô muito feliz porque a gente vê 3 demitidos, e precisa demitir muito mais, mas a gente já vê 3 demitidos. Agora, o Mack voltando, o Mack ganhando força na oposição, o Mack é um cara que conhece muito o São Paulo, por mais difícil que seja lidar com essa gentalha, com essa gente patética, né? Com essa gente do pior nível possível, né? Do mais baixo nível. O Marco Aurélio Cunha conhece o São Paulo. Ele é o cara que pode ali, né? Sei lá, fazer os conchavos, saber os caminhos para mudar alguma coisa lá dentro. E aí nós temos o Diego Fernandes encurralando, tentando o que a gente imagina uma profissionalização, um investimento saudável, um investimento sério, né? Pode ser que o Diego Fernandes chegue e não é que ele vai transformar o São Paulo em SAF, que os caras não vão deixar e tal. SAF é o nome popular que a gente dá para profissionalizar, para melhorar a administrativa, né? Na questão da gestão mesmo, mas ele chega e fala, vai ser assim, vai ser tanto, vão ser tantos anos, vai estar bem daqui 3, 4 anos, algo mais palpável, mais profissional, mais digno, mais justo, né?
com os valores do São Paulo e com a nossa torcida que é gigantesca. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu tô esperançoso, tivemos que chegar no fundo do poço para ter essas mudanças. 2026, eu falo para vocês, não tem jeito, não tem como ser pior que 2025, não tem como. São Paulo não contratou quase ninguém em 2025. Foi eliminado de forma ridícula da Copa do Brasil e da Libertadores. Podia, te digo, mas não ia ganhar a Libertadores, concordo. Mas foi eliminado cedo, poderia chegar mais longe, poderia ter feito diferente. E na Copa do Brasil também. São Paulo, qual a diferença do São Paulo pro Corinthians? Mesma coisa. São Paulo, o Corinthians pode ser campeão. Eu acho difícil ser campeão da Copa do Brasil. Mas o São Paulo podia estar brigando igual o Corinthians. O Corinthians é a mesma coisa do que o São Paulo. Tem hora que o time joga muito bem, tem hora que o time joga muito mal. Uma gestão patética, horrorosa, que destrói o clube e vai com a camisa. O Corinthians tem camisa muito grande, igual o São Paulo. São Paulo ganhou aquela Libertadores 2023 porque o Dorival soube usar a camisa do São Paulo, a grandeza do São Paulo. Então o São Paulo podia estar nessa Copa do Brasil. Então 2026 não tem como ser pior do que 2025. Tudo de patético e ruim já aconteceu. Eu tô vendo que pode melhorar, pode não melhorar muito, mas as coisas tendem a melhorar, principalmente com a continuidade do nosso treinador Hernan Crespo, que se concretiza neste momento no cargo de São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.